Boa tarde, família Marques. Boa tarde, doutor Roberto. Como vai o senhor? Tudo bem? Sempre começávamos aqui o nosso programa comigo introduzindo o caso e depois chamando o doutor Roberto. Só que é injusto, porque a estrela dessa participação é o doutor Roberto. Então nada mais justo do que começarmos com ele aqui para iniciarmos o caso, iniciarmos a entrevista, né? Esse bate-papo tão bom, elucidativo, e que hoje falaremos sobre um caso tão triste, que essa semana fazem 3 anos. Doutor Roberto, boa tarde, tudo bem? Hoje falaremos sobre o caso Isis Helena, que o senhor participou tão ativamente. Como vai o senhor? Boa tarde, Marcão. Tudo bem, graças a Deus. Uma boa tarde a todos que nos assistem aqui no canal Marques, né? Tá? Agradeço aí mais uma vez a participação, né, e o convite aqui para a gente poder abrilhantar, né, essas lives aí do seu canal. Doutor Roberto, hoje, essa semana, agora 3 anos da partida de um anjo de 1 ano e 10 meses, que foi encontrado apenas há 50 dias após o seu desaparecimento e que teve como responsável nada mais, nada menos do que a própria mãe, a Jennifer. Um caso triste, um caso que chocou o Brasil inteiro por se tratar de uma criança de apenas 1 ano e 10 meses e de ter como responsável a mãe, que depois de um pouco mais de um ano também perdeu sua vida, né? A Jennifer, num caso que aparentemente teria sido ela atentando contra a própria vítima, mas que depois foi descoberto que ela teria perdido a vida na mão de outras detentas. Mas vamos falar do início, vamos falar desse caso e como ele se iniciou, por favor. Fique com a palavra. Então, esse caso é um caso emblemático aqui do interior de São Paulo, né? A mais ou menos 180 quilômetros da capital, na cidade de Tapira, né? Tapiraí, tá? O que acontece? Essa criança de 1 ano e 7 meses, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, né? Desapareceu, segundo informações da mãe da Jennifer, tá? Ela teria desaparecido de uma madrugada de domingo para segunda-feira do ano de 2020, há 3 anos atrás. Tá? Ela vai à delegacia, informa que ela teria saído por volta de 7 horas da manhã, levar a avó dela, né, para sacar o benefício da Previdência numa agência bancária próxima e, ao retornar, não encontrou mais a criança, né, dentro do quarto lá da casa dela. Aí ela é instaurado o inquérito de desaparecimento para apurar o desaparecimento da pequena, né, Isis Helena. E o que acontece? A mãe deu 3, 4 versões na época, contando que ela teria primeiro saído e depois com a avó, né? Depois ela fala que não, que ela teria na noite anterior ela teria usado, consumido, né? Entorpecentes e a criança teria passado mal. Né? Então ela deu várias histórias, várias versões, né? Até que finalmente, depois de 50 dias, e aí eu entrei depois de 40 dias no caso, que estava parado, a família do Rafael, do pai, da pequena Isis Helena, me pediu ajuda para poder ajudar nas buscas, né, e manter esse diálogo com a autoridade policial lá da comarca de Mogi Guaçu, que é a comarca próxima, que é a delegacia responsável que estava tocando esse caso. E aí o que acontece? Nós assumimos, né, a defesa dos interesses da família do Rafael, em busca da verdade real, ou seja, em busca, né, do corpo da Iselena. Porque naquele momento, quando eu assumi o caso, eu já estava acompanhando ele pela televisão, que esse foi um caso de grande repercussão, não só aqui no estado de São Paulo, mas como no Brasil, né? Porque o desaparecimento de uma criança, e ela tinha problemas de saúde, problemas graves, né, de saúde. Então, quem a raptaria, né, a sequestraria para, vamos dizer, pedir um resgate, alguma coisa nesse sentido. Então, para mim, desde o início ficou claro, né, que havia algo muito estranho em relação a esses fatos narrados pela Jennifer, a mãe da criança, né, e que ela teria desaparecido, né, quando ela teria ido para a agência bancária com a avó. Então, o que acontece? Desde o início, eu suspeitava que tinha algum envolvimento com a mãe, a Jennifer, e aí o que acontece? Ao assumir a defesa dos interesses do pai, né, do Rafael, em busca da verdade, em busca do corpo da pequena Isis Helena, estive lá, conversei com a família do Rafael, né, e eles me garantiram, né, me asseguraram de que essa criança não estaria mais viva. Por quê? Porque era uma criança excepcional, né?
com problemas graves de saúde, e que ninguém, né, se sujeitaria a pegar uma criança doente para ou fazer um sequestro, um rapto, né, ou até mesmo para a extração de órgãos dessa criança, né? Porque às vezes a gente sabe que aqui no Brasil, né, tem esses casos de tráfico de órgãos, né, de crianças que são raptadas, sequestradas e mortas para a extração de órgãos, né, seja coração, pulmão, rins, fígado, né? Então isso infelizmente existe, né, aqui no nosso país, não só a nível nacional, mas como a nível internacional também, isso que nós temos aqui no Brasil, né, de tráfico de órgãos, né? Infelizmente. Infelizmente é triste isso, mas ocorre, ainda ocorre isso. E aí, quando eu assumi os interesses da família, né, do Rafael, aí eu fui conversar com a delegada titular que estava tomando conta do caso, lá em Mogi Guaçu. Conversei com ela, verifiquei, analisei todo o inquérito policial, né, que apurava o desaparecimento, que até então era um desaparecimento. E aí, conversando com a autoridade policial, eu perguntei para ela, qual a opinião da doutora? Ela falou, primeiro eu quero saber qual a opinião do doutor nesse caso. Eu falo, doutora, o que eu tenho acompanhado e acabei de ler aqui nos autos do inquérito, né, há um grande envolvimento por parte da genitora, né? Eu falei, o que deve ter ocorrido, né, ou a criança passou mal e ela, né, logo de madrugada, início da manhã, saiu e desapareceu com o corpo dessa criança, né? Então essa foi a nossa linha, tá, de investigação que bateu com a da autoridade policial, né? E aí, a par disso, eu pedi para ela se poderia trazer os cães farejadores do Luiz Fernando Baltarejo, né? Porque eu Grande acho que parceiro era, aqui do canal também, Luiz Fernando. sim, é um grande parceiro mesmo nas investigações, né? Então, aí pudemos trazer os cachorros, ela autorizou, né? Marcamos um dia lá, e aí nós fomos, que era o último ponto visto pelas câmeras, né? Que era o ponto que a Jennifer teria ido, né? Ou seja, próximo ao Rio dos Peixes. E um detalhe que chamou a atenção, uns 10, 15 dias antes de eu entrar nesse caso, né, passando na televisão, que foi uma cobertura nacional, próximo à casa dela, aliás, na casa da mãe dela, tá, uma pessoa começou a tirar peixes no telhado da casa. Tirar o quê? Né? Peixe, peixe, Peixe seco. sardinha, peixe, sardinha, esses peixes, né, Uhum. do mar, né? Tudo indicando, né, que seria o Rio dos Peixes, tá? E realmente, né, e aí que nós tivemos o ingresso dos cães farejadores, nós fomos, né, próximo ao Rio dos Peixes, e aonde, né, pegou-se o odor dela, o delegado foi até a casa dela, pegou um sapato da Jennifer para poder fazer essa pesquisa aí com os cães farejadores. E aí o que acontece? Nós estávamos lá nessa área, né, uma área rural, afastada do centro de Itapiraí, né, mais ou menos uns 10 quilômetros, uma área de mato, e a autoridade policial não informou o que estava acontecendo naquela região. Depois de uns 40, 50 minutos que nós estávamos lá, aparece a Jennifer com a mãe dela, né, num carro, querendo saber o que estava acontecendo lá. E a autoridade policial pediu para ela se retirar, que era uma busca, né, e ela não poderia participar dessas buscas. E assim, imediatamente, a mãe dela, né, da Jennifer, saiu com o carro e foram embora. E aí, nisso, iniciaram-se as buscas, né, com os cães farejadores. E, mais uma vez, um trabalho importante dos cães farejadores, né, que apontaram, lá no rio tem uma ponte, e nessa ponte, passando a ponte, tem uma descida para as margens do Rio do Peixe, né, e os cães farejadores do Luiz, tanto de vivo como de cadáver, né, apontavam nessa direção da água. Da água. Ou seja, da água do rio, né, porque era o caminho que ia para a água, né. Então, o que acontece? Nós temos as imagens aí que você está colocando, né? Isso foi a parte do Corpo de Bombeiros lá da cidade que fez essa busca, essa ajuda na busca naquele dia, né? Porque foi uma turma dos bombeiros voluntários lá da região, né? Então, nós tivemos um grande contingente de pessoas, né, envolvidas nesse caso para poder desvendar, né? E aí o que acontece? O cão do Luiz Fernando, mais uma vez eu falo, repito, deu como possivelmente ou ela teria jogado no rio ou estaria às margens do rio o corpo da pequena Isis Helena, né? Aí ele também entrou num barco dos bombeiros
e fez a parte contrária. E dava também, apontava a mesma região lá na encosta, né, desse rio, na lateral, na margem do Rio dos Peixes. Mas como havia uma correnteza muito forte, né, ele não conseguia que o cachorro dele descesse, né, na água para nadar, para poder apontar onde exatamente estava apontando. Senão ia colocar Então, o cão em risco. exatamente. Nesse dia foram mais ou menos umas 8 horas de buscas lá com os cães na região, né, desde as 9 horas da manhã até quase o final da tarde, umas 5, 6 horas da tarde, e tudo estava indicando que eram duas hipóteses naquele momento. Ou ela teria enterrado próximo à região, ou ela teria jogado a criança com vida, né, e a criança, vamos dizer, afogado e boiado e a correnteza levado. Né? Até Então, mas... Só fazer um adendo, doutor Roberto. A Isis Helena, ela nasceu de parto prematuro e sofria de microcefalia, tomava remédios controlados. Então, se ela jogasse a criança com vida, fatalmente não haveria esperança para ela, porque ela nem engatinhava. Não é isso? Sim, exatamente, porque ela tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, né? Eu nem falar direito, nem gatinhar, como você bem lembrou aí, né? Por causa desse problema de nascença, né? Parto prematuro, né? Que ela foi prematura, aliás, né? E acabou nascendo aí com essas sequelas aí no organismo dela. Então, nós tínhamos essa hipótese, né? Que ela poderia ter jogado a criança com vida e a criança se afogou, aí o corpo boia novamente e a correnteza levado para distante. E esse rio poderia cair em um outro rio da região, né, com fortes correntezas, e aí não localizaria. Porque era muito pequena, muito, vamos dizer, uma criança, acho que ela deveria ter mais ou menos uns 60 centímetros de altura. Então era uma criança bem franzinha, né, por causa desse problema da saúde dela. E aí, a par disso, no dia seguinte voltamos novamente com os cães farejadores, né, novas buscas na região e apontava o mesmo lado do Rio do Peixe, né, nas margens lá desse rio. Aí nós conversamos com a autoridade policial, aí a autoridade policial requisitou perante o Poder Judiciário a prisão temporária da Jennifer, né, a mãe da Isis Helena. Foi quando ela foi presa, né, e depois de 2 dias ela chamou o diretor do presídio, que ela estava preso lá em Mogi Guaçu, né, que ela queria confessar a prática desse crime. Mas ela foi presa mais de 30 dias após o desaparecimento da criança, não foi? Não estou enganado. 45, 48 dias após o desaparecimento. E ela sempre negava, né, que ela tinha feito algo contra a criança. A tese que ela batia era a tese de que teriam raptado essa criança quando ela foi levar a avó dela para receber o benefício previdenciário no banco. Ela saiu de casa e não queria entrada, né, arrombado o portão, não tinha marcas de arrombamento no portão, e teria levado essa criança, subtraído essa criança, né, ou por um rapto ou por um sequestro. Então, não houve nada disso. E aí, depois, no segundo dia, no presídio, ela chama o diretor do presídio, né, e quer conversar. Aí ele chama o advogado dela, né, que ela já estava assistida por um advogado na época, tá? E aí, na presença do advogado e com a autoridade policial também, o delegado, né, ela confessa que teria, vamos dizer, a criança engasgado com uma mamadeira, né, que ela teria dado à noite, e não sabendo o que fazer, ela acabou pondo a criança na mochila às 6h30, 7 horas da manhã, quando tem uma imagem dela saindo, passando na frente de umas câmeras lá, indo em direção ao Rio dos Peixes, né? Ela coloca a criança numa mochila e enterra essa criança, né, nas margens do Rio do Peixe, né? Isso foi a primeira vez que ela confessa a prática desse delito, né? Porque nós entendemos, e aí o Ministério Público entendeu também que foi uma omissão, um homicídio por omissão, que ela tinha o dever legal, né, de cuidar dessa criança e de ampará-la legalmente, né? Por mais que ela tenha, vamos dizer, a criança se engasgado, como ela disse, foi em juízo, né? E ela acabou dormindo, né? E a criança veio a falecer em razão do problema que ela tinha microcefalia. Ela não conseguia, né, beber o leite naturalmente. Ela precisava ficar um pouco numa posição mais em pé, não deitada. E isso acabou dando refluxo e acabou matando a criança, né? Esse leite aí que ela deu nessa mamadeira durante a madrugada. Essa foi a segunda versão. E ao acordar, né,
de manhã, viu a criança morta, em vez de chamar um resgate, alguma coisa, ou a polícia, né, para mostrar o que tinha acontecido, ela, segundo a versão dela, tinha medo de represálias por parte da família do pai, né? O que ela fez? Ela põe numa mochila e leva embora e enterra nas margens do Rio do Peixe. Tanto é que depois, isso foi no segundo dia que ela confessou, no quinto dia, quando há a renovação da prisão temporária, né, ela leva a autoridade policial até o local, né, próximo, lá das margens do Rio do Peixe, e indica, né, onde ela teria enterrado. E realmente, a autoridade policial pede ajuda para os bombeiros, né, e fazem escavação lá. Uma cova de mais ou menos uns 40 centímetros, né, de profundidade. A pá que ela utilizou para cavar essa cova não foi encontrada, porque teria jogado no rio, né? E aí o que acontece? Ela enterra a criança e vai embora. Então, é um crime, assim, que é de uma tremenda, vou pôr assim, falta de sensibilidade materna, né? Porque se a mãe, né? Aí depois, só fazer um comentário aqui, depois apurou-se, né, que na noite anterior à morte da criança, ela teria ido consumir entorpecentes, tá? Numa praça lá com outras pessoas, outros colegas, tá? Utilizou esses entorpecentes, foi para casa, desculpa a expressão que eu vou usar, estava sem doidona, vamos por assim, né? Acabou dando uma mamadeira para a criança, esquecendo que a criança tinha problema de saúde, não podia ficar deitada, né? Acabou, vamos dizer, por assim, por uma omissão dela, de um dever de cuidado que ela tinha, né? Acabou matando essa criança. Essa criança morreu em decorrência de uma negligência da mãe. Mas, Né? doutor Roberto, a Jennifer, ela já tinha acusação contra ela de maus tratos contra a Isis Helena. Ela já tinha um histórico de maus tratos. Essa terceira versão dela, do consumo de entorpecentes, da omissão, talvez, eu não lembro do exame de necropsia, mas talvez essa omissão tenha sido um pouco mais latente. Essa é a minha percepção. O que o senhor acha? Não, eu acredito que foi latente essa omissão dela, tá? Porque ela realmente era uma pessoa assim que estava acostumada a usar entorpecentes, né? Então já era uma pessoa acostumada a isso, e isso a gente sabe que perde os reflexos, dependendo da quantidade que a pessoa utiliza, né? O Perde tipo de substância? Exatamente, perde, né, aquela noção da realidade, né, e acabou acordando de madrugada e viu a criança chorando e acabou dando uma mamadeira para calar a boca da criança. Só que deu uma mamadeira, esqueceu que a criança tinha problema de saúde sério, né, que ela não podia ficar deitada com a mamadeira, e acabou, vamos dizer, a criança tomando leite, engasgando e morrendo. Tendo Né? refluxo. O que era mais justo, e isso seria até perdoável, até pela justiça, né, que existe o perdão judicial, se ela tivesse naquele momento chamado o SAMU, né, tanto é que no interrogatório dela, na fase de pronúncia, eu questionei ela, foi, já ocorreu alguma outra vez que sua filha, né, engasgou e você precisou chamar o SAMU? Ela falou que já, por 3 vezes ela já tinha chamado o SAMU anteriormente. E isso foi confirmado, né, pelo depoimento de um socorrista da cidade, né, que falou que por 3 vezes ele tinha ido anteriormente, né, por chamado da mãe, Jennifer, né, atender a criança, porque a criança teria se engasgado. Então, ou seja, ela preferiu se omitir, né, em chamar um socorro, um SAMU ou um 93 do bombeiro, ou até mesmo um 90 a polícia, que pudesse salvar a vida dessa criança. Né? Ou seja, ela achou que aquela criança lá, e como você bem disse, já não era a primeira vez que essa criança era vítima de maus tratos dela. Né? Há relatos, inclusive o pai estava tentando a modificação de guarda, por quê? Porque ela, segundo informações, né, teria, né, não vou pôr abusado, né, mas maltratado essa criança, né, com sinais fortes de violência, e o pai estava tentando, né, ter essa guarda para ele. Mas, infelizmente, como eu digo aqui, já disse aqui no seu canal, e vou repetir novamente, a justiça não se atenta para esses fatos graves, né? Seja conselho tutelar, seja vara de família, né? E que poderiam ter evitado a morte dessa criança, né? Se tivessem, né, dado desde o início
a modificação de guarda pretendida pelo pai Rafael, né? Que era um amor, o anjinho da vida dele, naquele momento, né? E tanto dele como dos avós, né? Os pais maternos, os paternos, aliás, né? Do Rafael, que gostavam muito e tinham um carinho muito grande por essa criança. Então, é que eu digo aqui, repito, a justiça sempre com aqueles entraves, é o contraditório, é isso, é aquilo, aguarda a manifestação disso, manifestação daquilo. Passou-se mais de um ano nesse processo, né, discutindo-se coisas, desculpa falar, não, eu vou pôr assim, banais até, que Periféricos, banais. poderiam ter salvo, né, a vida desse pequeno anjo aí chamado Isis Helena, né? Então é triste, é lamentável, né? Como a gente vê em outros casos também, que a avó, a mãe, algum pai, algum parente vai até o conselho tutelar, vai até uma delegacia de polícia, relata o que está acontecendo com aquela criança, que é um ser indefeso, né? E não dão ouvidos para ela, né? Como no caso lá também daquele do Rio Grande do Sul, daquele menino que foi morto, né, pela madrasta, né, agora eu me esqueci o nome dele, né, que foi pedir ajuda até mesmo para o juiz, a autoridade judiciária daquela comarca. O caso Bernardo Boldrini. Exatamente. Então, esse caso aí, bem lembrado, tá? Desculpa, às vezes eu esqueço. São tantos tanto... casos. Sim. Então, Marcondes, se as autoridades dessem um pouco de atenção, né, para, né, o depoimento ou a fala de uma criança que está sofrendo violência, ou até mesmo pelo pai, né, que estava lutando pelo direito de ter a guarda dessa criança, isso não teria ocorrido, né? Então, é lastimável o que aconteceu, né? E a mãe dizendo que isso não é motivo para não pedir ajuda, né? De que a criança, né, morreu engasgada, né? Fiquei com medo da família do outro lado. Era muito mais digno ela ter pedido esse auxílio, seja para a polícia, para o SAMU ou para o bombeiro, e que a criança mamou e teve problema, do que fazer de que colocá-la como um objeto, né? Sim. Então a gente vê que a pessoa não tem nenhum sentimento pelo um filho, né? Porque se ela faz isso, né, pega ela, põe numa sacola e leva próximo às margens do Rio do Peixe, abre uma cova em terra, que sentimento que tem? Não tem sentimento por uma criança, um respeito por um anjo. Isso aí é um anjo, um filho nosso é um anjo encaminhado por Deus. E nós temos esse dever, a obrigação de cuidar com carinho, com amor, com afeto, né? E coisa que eu não vi nesse caso. E em nenhum momento, durante a audiência, o depoimento dela, a gente não viu, né, na fala dela, um arrependimento do que ela fez, né? Então, é pior ainda, Marcon. Ainda se há um arrependimento, a pessoa se arrepende do que fez, né, do que agiu, como agiu lá atrás, né, até você pode perdoar como ser humano, né? Mas não houve isso, né? É triste, é lamentável, né? Como certas pessoas, né, pegam, vamos dizer, um filho, né, um parente, um irmão, um marido, e mata como se fosse uma barata. Desculpa a comparação grosseira, né? Mas não, é triste. mas é isso mesmo, o sentimento que dá é esse, de uma pessoa que não dá o menor valor à vida, que tira a vida de um ser humano, de um parente, como o senhor disse, como se tira a vida de um inseto, como se tira a vida de um mosquito que está te mordendo. Exatamente. Então é triste isso, né? Por mais que a criança tivesse os problemas dela, né? Ela não quisesse, porque a Isis Helena era o terceiro filho da Jennifer, né? Cada um com o pai. Se ela não quisesse, não tivesse condições, ela teria deixado com o pai, Rafael, Exato. Cuida da nossa filha, eu vou visitar todo fim de semana, eu vou pegar, eu vou retirar. Isso seria mais digno por parte dela. E não fazer o que ela fez. E em todo momento, inclusive você está passando uma imagem aí, quando ela dava entrevista de óculos escuro, né? E sempre a gente percebia o ar de deboche dela, né? Para com as pessoas que estavam em volta, né? Por quê? E aí, a partir dessas imagens, acendeu um alerta amarelo, né? Que aí a gente percebe, quem tem experiência assim, em linguagem corporal, né? Que a gente nota que a pessoa está mentindo, que tem alguma coisa por trás disso daí. Então, nessas conversas que ela tinha com a imprensa, né, eles filmavam ela sempre de óculos escuros, então você notava que tinha algo a esconder. Então, isso desde o início, quando eu cheguei, repito mais uma vez, né, e falei com a autoridade policial lá, qual era a minha linha de pensamento, depois de ter analisado o inquérito, né, minha linha era essa, bateu com a da autoridade policial, né,
Eu falei, nós precisamos encontrar esse cadáver, precisamos dar uma paz de espírito, né, para a família do pai, para a família, né, até mesmo para a Helena. Então, assim, é triste o que a gente vê, Marcondes, né, o descaso de uma mãe com um filho. E Mas, aí, só, só, continuando aqui, tá, pode ir. só para me complementar aqui, no exame, aí só continua, no exame de necropsia da Helena, foi confirmado que foi por engasgo mesmo? Eu não lembro desse pedaço. É isso que eu queria apontar para você, que quando a autoridade policial vai lá com os bombeiros, né, encontram tão somente ossada. Entendi. Tá? Aí foi pro necrotério, o médico legista montou o cadáver dela, né, com os ossinhos, é o que eu te falei, 60, 80 centímetros só de ossos. Tá? E tinha os 2 dentinhos dela e um fiozinho de cabelo. Né? Por quê? Eram mais de 45 dias lá em terra, com chuva, né? Um corpo pequeno, infelizmente, assim, os insetos, os bichos acabam, né? Fazendo a Comendo a cadeia pele. alimentar. Exatamente. Então, não encontrou-se nada. Então, não deu-se para saber qual a causa da morte da Helena. Então, mas, por isso que eu falo, com base no depoimento dela, de que ela deu a mamadeira, não deixou ela numa posição certa, né? Então, ela teria morrido, né? Por engasgamento do leite que ela estava tomando. Repito, mas... Minha pergunta por isso, doutor Roberto, porque a questão é que ela já era acusada de maus tratos, eu desconfio dessa versão. Para mim, quando ela chegou lá, em falta das suas faculdades mentais por uso de entorpecente, eu acredito que é por conta da criança estar chorando, com fome, alguma coisa, que ela tenha feito alguma ação que ocasionou a perda da vida da criança e ela usou esse subterfúgio da mamadeira. Porque eu acho muito mais plausível isso do que ela ter dado a mamadeira e não ter esperado. Eu acredito que ela tenha ou chacoalhado ou feito qualquer coisa, porque a criança era muito frágil devido à sua saúde. É por isso que eu perguntei da necropsia, porque eu não consigo sentir que essa história que ela contou da mamadeira seja verdade. Eu também, assim, eu duvido um pouco dessa história, né, da mamadeira, mas, por outro lado, como você falou, né, vendo uma criança chorar, pessoa sob efeito de entorpecentes, né, ou ela pode ter sufocado essa criança com um travesseiro para parar de chorar, né, ou até mesmo, vamos dizer, estrangulado essa criança, que não duvido muito, porque quem está sob efeito de entorpecentes é plausível fazer qualquer atitude contra uma criança, um anjo desse, tá? Então, mas o que acontece? Como não conseguiu pela necropsia, né? Inclusive pela análise do osso do pescoço, dizer se foi quebrado ou não, né? Porque esse osso aparentemente estava intacto, né? Então partiu-se, né? Ou vamos dizer por um sufocamento de um travesseiro para a criança parar de chorar, ou por essa outra história dela da mamadeira, né? Então, foi mais fácil, assim, para o Ministério Público e eu, como assistente de acusação, a gente defender essa tese da mamadeira, porque era uma criança que tomava mamadeira, né? E ela precisava, quando tomava mamadeira, ficar praticamente em pé, né? Para poder, vamos dizer, o leite descer corretamente e não ter, vamos dizer, O refluxo. voltar. Uhum. O refluxo, tá? Que é o que acabou acontecendo. Ela estava deitada, tomou uma madeira, veio o refluxo, morreu com a aspiração desse refluxo. Como não teve, né, nada para poder fazer a necropsia, pulmão, né, para poder saber realmente do que morreu, então, né, partiu-se que era mais fácil essa tese do homicídio por omissão, né, no dever de cuidado da mãe, que ela tem esse dever de cuidar de uma criança, tá? Por isso foi mais fácil, né, para o Ministério Público oferecer a denúncia nesse sentido do que por um sufocamento, né? Até porque ela já Tá? tinha dito isso, entendi. Entendeu? Porque se tivesse, vamos dizer, encontrado o corpo próximo, da 10 dias, 15 dias, teria o pulmão e daria para saber se realmente foi pelo leite ou por um sufocamento, né? Aí seria fácil, ou até mesmo pelo pescoço, né? A quebra do osso. Mas isso, repito, não foi constatado, né? O osso estava intacto. Tanto é que quando eu vi a ossada lá, me chamou a atenção e eu perguntei para o perito, né?
tá intacto o oceloide, né, do pescoço da criança, e falou, não, isso tá, né? Ele montou praticamente um quebra-cabeça lá. Desculpa, com todo respeito, Eu a entendo. família e a Isis. Doutor Roberto, depois que ela teve a audiência de instrução, que ela foi para Tremembé, não foi? Primeiro momento. Foi. E a Jennifer perdeu a sua vida. O senhor sabe o que aconteceu com as outras crianças? As outras filhas dela? Segundo informações, né, obtidas por, vamos dizer, parentes da mãe do Rafael, da avó paterna, né, essas outras crianças dela estão com os pais biológicos. Tá? Imaginei. Mas, colocar, então, ela foi pronunciada, teve audiência de instrução no processo, na primeira fase, ela foi pronunciada para o Tribunal do Júri e quando estava para designar a data da audiência do Tribunal do Júri, né, houve a fatalidade, né, eu digo fatalidade porque isso, inclusive, está sendo apurado pela polícia, né, se houve um suicídio ou uma morte, um homicídio. Tá? Então, isso ainda não está esclarecido, a polícia está tentando esclarecer isso daí, porque a família dela, né, a mãe dela, foi atrás, né, e não entendeu como um suicídio. Eu não posso dizer porque eu não tenho elementos, né, que é um processo que está correndo em segredo de justiça, esse caso da apuração da morte da Jennifer, né, mas eu entendo que, assim, segundo informações no processo que apura a morte da Isis Helena, ela teve 3 faltas graves lá por discussão com as demais detentas, né? Então, não sei se isso desencadeou um ódio em relação às outras detentas ou não, tá? Então, é um fato, assim, que chamou muito a atenção, né? O fato dessa mãe da Jennifer, né, ter essas 3 faltas graves no cumprimento da pena. Mas, doutor Roberto, vamos só entender um pequeno ponto. Independentemente do que ocasionou a perda da vida da Jennifer na prisão, do que for constatado, caso tenha sido um suicídio, caso ela tenha tentado contra a própria vida, responsabilidade da Jennifer. Caso tenha sido um homicídio, um crime, responsabilidade do Estado. Eu entendo, talvez eu possa estar fazendo um mau juízo de valor, mas eu entendo que a mãe da Jennifer só está procurando isso porque caso tenha sido uma omissão do Estado em relação à guarda e segurança da Jennifer, que ela vá processar o Estado. Estou errado? Não, está certíssimo nesse ponto de vista, tá, Marcondes? Porque eu entendo também que se foi suicídio, não há que se falar em indenização, né? E o que a mãe está procurando, a mãe da Jennifer, né, é realmente uma reparação pelos danos aí, pela perda da filha. Então, está tentando imputar a alguém, né, a prática de um homicídio em relação à filha dela para ter direito à indenização. Porque quando a pessoa está presa num sistema prisional, né, é obrigação do Estado garantir a segurança dessa pessoa e a integridade física dela, né? Ocorrendo um evento, né, um evento desse morte, num sistema prisional, numa delegacia, né, ou até mesmo em regime semiaberto, né, que a pessoa está lá dormindo durante a noite, tá? Ocorrendo um evento morte, o Estado é imediatamente responsabilizado. Então, eu acredito também, tá, compactuo com a sua opinião e que a mãe dela está visando tão somente, né, angariar fundos contra o Estado. Exato. Vamos voltar só um pequeno ponto aqui para a gente deixar bem claro. Quando o senhor foi lá na residência, no local com o Luiz Fernando, que os cães ali apontaram o local e foi feita a busca, porque o que acontece? Os cães apontaram que seria nas margens, mas os cães, até por não ser tão exato, eles não apontaram a água. Só que como tinha informação de que ela tinha jogado na água, que não tinha, dificultou o trabalho dos cães. E pelo que eu me lembro, me corrija por favor, os cães apontaram exatamente onde a criança tinha sido enterrada. Só que todo mundo estava achando que não seria nas margens, seria dentro do rio. Esse ponto, quando talvez não fosse necessário, talvez fosse necessário, não, talvez acreditar mais nos cães que não entraram na água e sim ficaram às margens, talvez não teria elucidado mais rapidamente o encontro da Isis naquele local.
Eu acredito também, essa sua tese está certa, né? O que acontece é que naquele dia, né, estava não só o Luiz Fernando, eu, e várias pessoas também, que eu estou te falando, o Corpo de Bombeiros lá da cidade, né, ajudando nessas buscas do cadáver. Então, o que acontece? Acaba atrapalhando um pouco a pesquisa pelos cães. Entendi. Né? Isso acaba distraindo um pouco. Então, se tivesse menos pessoas, né, naquele dia, né, para fazer essas buscas, com um pouquinho mais de atenção, vou pôr assim, né, porque acaba desviando. Um fala uma coisa, outro fala outra, desvia até a atenção dos cães. Mas os cães estavam apontando para aquela região da margem, né? Era questão de 2 metros, né, para os cães onde estavam apontando. Então, ou seja, os cães estavam certos e é um pouquinho mais da percepção que eu falo humana, né, do Luiz Fernando naquele dia, que eu digo, não foi por culpa dele, foi esse conjunto de fatores aí, de pessoas, um dia desgastante, né, nas buscas pelo corpo da Isis Helena, pelo cadáver. Né? Então, ou seja, estava no ponto certo, mas como tinha a informação de que ela provavelmente teria jogado a mochila, né, no Rio do Peixe, né, então, ou seja, então tudo estava indicando que a criança tinha se afogado e a correnteza levado. É impressionante. Me choca, doutor Roberto, me choca a crueldade dessa mulher e, como o senhor disse, de não dignificar a filha. Vamos partir da premissa que aconteceu, que a criança engasgou. Vamos partir dessa premissa, tá? Se acontecesse isso, uma fatalidade. Olha, eu não estava bem, eu fiz uso de entorpecente, aconteceu isso, fui omisso, mas foi uma fatalidade e eu perdi o meu bem maior que a minha filha. Como o senhor disse, existe o perdão judicial porque, para uma pessoa de bem, vai falar assim, não tem culpa maior, não tem prisão maior do que você perder sua filha. Não Sim. tem punibilidade maior. Eu não vou nem te deixar preso, porque essa punição você já carrega para a vida inteira. Não vai ser Sim. 20, 10 anos que vai fazer diferença. Mas nela não. Ela deu várias versões. Ela mentiu. Ela ocasionou ali falando que foi a sequestro. Ela fez o Estado gastar financeiramente em procura de uma pessoa que nunca existiu. Depois ela disse que jogou no Rio. Quando ela fez o pior, ela botou a sua filha dentro de uma mochila e, como se fosse um gato, um cão, abriu um buraco e colocou lá dentro. A crueldade dela é sem tamanho. E depois aí você junta isso, que ela teve vários problemas lá com as presas, e também das imagens, como o senhor disse, o senhor bem reparou, ela só se apresentava de óculos escuros, com um ar de deboche. Isso me mostra que ela é uma pessoa totalmente fria e totalmente sem condições de ser mãe. É isso, essa é a minha sensação. Não, mas é isso mesmo, e que eu te falo, repito aqui novamente, né? No depoimento dela, né, na fase de pronúncia em juízo, né, eu senti isso, nem um ar de arrependimento, né? E o tom também de deboche, que estava debochando tanto da minha pessoa como do Ministério Público, como da Justiça, né? Sim. Ou seja, ela estava lá achando que ela estava, vamos dizer, sendo aquela pessoa mais importante, né? E esquecendo o que ela fez com a filha dela, né? Então, ou seja, tanto é que teve um entreveiro na audiência que um dos advogados dela também começou a rir, né? E o promotor, e eu falei para, aliás, uma promotora foi para a promotora, estão debochando de nós, né? E por causa do depoimento da Jennifer. E a juíza percebeu nitidamente essa a situação, né? E deu uma advertência para os advogados e para a própria Jennifer na audiência, né? Que não era lá palco para ela poder rir e debochar de quem quer que fosse, né? Inclusive os colegas advogados, que eu achei uma atitude também muito infantil da parte deles, nisso daí o que eles fizeram, né? E da parte dela, como você colocou, é uma pessoa sem coração, sem amor ao próximo, né? Uma pessoa que, vamos dizer, não poderia ser mãe. Não. Infelizmente, repito aqui novamente, tem pessoas que são mães de coração e outras não. Que outras são, vamos dizer, por negação, né? A vida, infelizmente, acabou fazendo um filho, gerou aquele feto lá, expulsou o feto da barriga, né? E está lá por uma obrigação, não por um amor, Exato. né? Então, aí eu percebi nesse caso, né? Como você disse, e vou repetir novamente, se ela tivesse um pouco de amor com essa criança e tivesse acordado e essa criança estava morta, né? Não é que estava já morta, ela teria chamado um resgate. E como você disse, um perdão judicial
seria muito bem aplicado, porque era uma pena que ela iria levar para o resto da vida, a perda de um filho, né? Poxa, que pena maior seria essa perda de um filho, de um ente querido, né? É eterna essa pena. Sim. Tanto é que há previsão legal do perdão judicial, vários casos são aplicados, já foram aplicados aqui em São Paulo, em outros estados também, porque isso tem previsão legal, né, o perdão judicial, né, para poder, vamos dizer, perdoar um pai, uma mãe que acaba esquecendo, cometendo um delito sem intenção, né, de perder a vida de um filho, né. E aquilo que você falou também, o que ela fez, né, foi movimentar a máquina pública com uma mentira, Sim. né? Ela levou, né, ela fez uma denunciação caluniosa assim, né, Denúncia de falso crime, né? exatamente, falsa comunicação de crime, né, imputando a terceiros a prática de um crime. Até outras pessoas que não tinham nada a ver, né, ela imputou. Ela foi para a delegacia, acho que foi fulano, Beltrano, né, que é parente de não sei quem. Ou seja, a polícia precisou se deslocar toda a máquina lá da região para ir atrás de outras pessoas, para ouvir depoimento, né? Perdeu-se tempo, quando, na verdade, quem sabia a verdade era ela. E ela não contou, preferiu se omitir mais uma vez, Marconi. É isso, é verdade, é esse caso. Doutor Roberto, acho que finalizamos nesse caso hoje. Acho que não temos mais nenhuma informação, porque, felizmente, a criança se foi, a pessoa que seria a ré, que seria a mãe, se foi também, então não temos mais. Mas não podemos deixar de esquecer esse caso, até porque, para que a sociedade não esqueça do que pessoas, seres humanos, são capazes de fazer com anjos, seus filhos, que deveriam ser guardados, protegidos. Não. São feitos isso. Então a gente tem que trazer esses casos para relembrar a sociedade. Olha, vamos melhorar, vamos evoluir. E é isso. E eu só tenho a agradecer ao senhor por mais esse brilhantismo, por mais um caso que o senhor trabalhou ao lado da vítima, ao lado da família da vítima. Porque quando acontece um caso desse, que vai um anjo, vai uma pessoa, vai uma vítima, fica outra vítima, ou outras vítimas, que são os familiares. Porque esses não têm, vão viver o luto até que eles se vão também. Nunca vão esquecer. Ficam presos àquela dor. E o senhor, pelo menos, diminui um pouco essa dor, trazendo justiça para eles. Obrigado, Roberto. Imagina, eu que tenho que agradecer, Marconi, e é isso que, quando eu entrei no caso, né, eu falei para o pai e para a avó, né, a intenção nossa é poder encontrar o corpo da Isis Helena para dar uma paz para a criança, que é um anjinho, né, e para vocês também, né, porque nós já sabemos que isso daí não foi outra coisa, não foi outro crime, né, tem a ver com uma morte, né, aí nós precisamos só saber onde está o corpo e esclarecer quem cometeu esse crime. E assim nós conseguimos fazer, Marconi. Eu fico muito agradecido pela confiança da família, né, da Isis Helena, né, do pai do Rafael, dos pais dele também, né, no meu trabalho, e graças também assim ao empenho da polícia, né, na resolução desse mais um caso aí que teve uma repercussão muito grande devido a mentiras, né, e omissões por parte da Jennifer, né, da mãe. Tá? Então, mais uma vez, agradecer aqui a você, ao canal, né? Minhas redes sociais é o Instagram, Roberto Guastelli, tá? Agradeço mais uma vez e um bom fim de semana a todos que nos assistem. Doutor Roberto, esqueci de perguntar. Na próxima semana, vamos falar novamente sobre o caso Jaqueline, porque é necessário falar até que se desvende. Não, é impossível uma moça tão jovem desaparecer como fumaça e a polícia não dá a menor satisfação para a família, para a mãe, para o senhor que representa a mãe e para os filhos, né? Porque, pelo que soubemos ali, o marido já se considera ex-marido e acha que ela está viva e desapareceu. Então ele não a considera mais como familiar. Mas existem os filhos dela e existe a mãe. Então temos que trazer a justiça, temos que solucionar esse caso, porque não existe sinal de fumaça, não existe, a pessoa não desaparece com sinal de fumaça. Não. Podemos falar sim, Marconi. Tá? Muito obrigado, Roberto. Obrigado, família, por nos acompanhar aqui. Mais um caso que dependemos que vocês compartilhem, que vocês façam a sua parte, que é cobrar a sociedade, cobrar a justiça, para que mais um caso seja, nesse caso aqui já foi solucionado, mas que tantos outros sejam solucionados.
Então, é nosso dever como cidadão fazer isso. Couber a justiça. Roberto, muito obrigado mesmo. Uma boa tarde, Marconi. Muito obrigado. Fica com Deus. Amém. Até logo, família.